E aí pessoal, dia de resenha de HQ, Daniel aqui, hoje saindo um pouco do rolê de lançamentos, trazendo aqui algo que já pode ser classificado mais ou menos como velharia. Monstros Noturnos, material licenciado da IDW pela Mitos, que saiu aqui em 2017, essa é uma edição aqui que você só vai encontrar provavelmente usada, tá? Mas vou explicar porque, caso você curta quadrinhos de terror, é uma boa ideia você correr atrás disso, tá? Porque aqui a gente tem algo que é realmente especial, por se tratar do último trabalho do grande Bernie Wrightson, que é um cara mais do que consagrado no que se refere a quadrinhos de terror, trabalhando com roteiros do Steve Niles, né, que vocês devem lembrar, quem pelo menos já é iniciado aí nesse rolê, deve saber que o Steve Niles é o cara responsável por 30 Dias de Noite, mas é um cara que assim tem uma longa atuação quando se fala em quadrinhos de terror. E quando você junta os dois, aqui é um casamento mais que perfeito. E o Bernie Wrightson, caso você não saiba quem é, sabe, tá começando agora, ninguém é obrigado a saber, claro, e eu tô aqui justamente para indicar as coisas, mostrar caminhos, né? De repente você não sabia nada disso e gostaria de conhecer, então eu tô aqui para fazer esse trabalho, tá? O Bernie Wrightson, inclusive, ano passado, ou acho que um pouco mais, não sei, foi lançada essa edição aqui da Devir, que compila várias histórias do cara para a editora Warren, né, que é fantasticamente importante para os quadrinhos de terror. Então, isso aqui vale muito a pena também. Quem puder procurar, correr atrás, se gosta de quadrinhos de terror, é claro. Mas aqui, a edição da Devir, apesar de já ter um certo tempo e tal, vale muito a pena comentar. Me parece que vocês gostam quando eu tipo, saio um pouco dos lançamentos e vou falar, puxo alguma coisa assim mais velha aqui da estante. Então, hoje é o caso, tá? Antes de continuar, é claro, pedirei para vocês para darem aquele like. Não deixa para o final, senão vocês esquecem. E caso não tenham se inscrito no canal ainda, por favor, façam isso e não esqueçam de ativar o sininho. A gente também tem aquele botão novo aí do YouTube aí para quem está vendo no celular de hypar, que ajuda canais pequenos, então se você puder fazer isso por nós também, por gentileza, tá? Então, vamos lá. O que nós temos aqui, né? Monstros Noturnos, a gente tem essa ilustração, não sei se todo mundo sabe disso, né? Mas se não sabe, o Bernie Wrightson, ele tem uma edição, trabalhou numa edição do romance Frankenstein, onde ele ilustrou, fez ilustrações lindíssimas para isso, e aqui a iniciativa é justamente trazer uma continuação em quadrinhos para o romance Frankenstein, né, aqui no caso escrito pelo Steve Niles. E no caso que a Mitos resolveu fazer foi juntar esse material, né, do Frankenstein Alive, né, que é esse último trabalho do Bernie Wrightson, inacabado infelizmente, mas eu também vou dizer que isso não é motivo para você virar as costas para essa edição, tá? Vai ficar tudo claríssimo lá no final do vídeo, tá? A ideia da Mitos foi juntar o Frankenstein Alive junto com a outra história do Steve Niles, ilustrada pelo Bernie Wrightson, que é o Carniçal, né? O The Go, que também é muito bacana, tá? Vamos falar dela então aqui no começo. O Carniçal, quem conhece esse tipo de criatura folclórica sabe que é um monstro que come cadáveres, né? Aqui a gente tem um ser que é chamado de carniçal, mas ele não tem essa característica, mas ele trabalha como investigador de assuntos sobrenaturais para uma divisão ali do FBI que lida somente com isso, tá? E nós temos aqui não uma história de origem, mas um policial que é obrigado a recorrer aos serviços do carniçal. E aqui a gente já percebe que a proporção dele para um humano normal é gritante, né? A gente vê que trata-se de um gigante mesmo. E esse contraste aqui de um cara, um cara comum andando com um monstro para resolver um mistério que envolve uma atriz famosa de Hollywood,
se desenrola de uma forma, e até na própria personalidade do seu protagonista, como uma história de Hellboy. Não vou mentir, o Carniçal ele guarda inúmeras semelhanças com Hellboy. Você pode até chamar de pastiche, de, sei lá, talvez até de plágio. Mas nem por isso a história tipo perde pontos, tá? Se você consegue passar por cima disso, até por essas ilustrações maravilhosas aqui do Bernie Wrightson, você tem uma história que é divertidíssima em vários níveis. Já fica claro aqui o tom, o clima dessas histórias e como ela lida com esses lances mais sobrenaturais, trazendo até um quê de ficção científica na pele do personagem Doc Macabro, que também é muito interessante também. Tem todo aquele exagero que a gente espera quando a gente pensa nesse tipo de personagem, né? O personagem que é grandão, é brutamontes, tipo que fala gíria, que é um cara assim meio caladão, meio solitário, mas tem toda essa aura monstruosa por trás dele, né? Afinal de contas, ele próprio é um monstro, tá? História bacaníssima, movimentada, legal. Nada demais em termos de roteiro, vamos deixar isso claro, mas é muito divertida mesmo. E a edição aqui, ela também traz um conto do personagem, também muito legal, muito divertido. Você lê numa tacada aqui tranquilamente. Depois de ler a história, depois da apresentação do personagem ali naquela história, ler esse conto é muito legal porque você já tem toda essa iconografia mais ou menos na cabeça, e aí fica muito divertido acompanhar isso aqui. Agora, vamos lá. Chegando aqui, nós temos o Frankenstein vivo, uma continuação do romance da Mary Shelley, e uma continuação, eu diria que aqui você tem um roteiro do Steve Niles que é muito mais bem acabado, muito mais até complexo, claro, mas guardadas as devidas proporções de acordo com a proposta de cada um. Esse roteiro aqui, ele é bem mais bacana, assim, pelo menos para o meu gosto. É algo que está inserido mesmo de uma forma orgânica dentro daquilo que, para quem lê o livro principalmente, tá? Não seguiem pelos filmes, mas pensem no romance, quem leu vai perceber que faz muito sentido aqui o que foi feito. É uma jogada assim muito esperta, né? Você vê o quanto tanto o Steve Niles quanto o Bernie Wrightson se importava, no caso do Bernie Wrightson, que faleceu em 2017, infelizmente é por isso que essa história é inacabada, né? Mas enquanto o Bernie Wrightson se importava com esse personagem, ele tinha um carinho muito grande pela criatura de Frankenstein, e o Steve Niles também. Então, esse entrosamento entre roteirista e artista fica muito claro, mas muito claro mesmo. E é uma história assim que dá dó. Você vê que realmente não foi finalizada. Porém, de uma certa forma, você tem detalhes que faltam no final. Eu digo assim, são 3 capítulos aqui no todo, mas teriam que haver mais por conta dos detalhes que ficaram em aberto. Por quê? A criatura, ela aparece num circo, né, aqueles circos de aberrações normais, né, da época. E aí ele vai contar a história, tipo, como ele foi parar ali. E no final das contas a gente não vai saber como ele parou ali, mas a gente tem um arco dramático que eu diria que está quase completo, sabe? Essa frustração que a gente sente por não ter realmente a história completa, no final das contas, o que eles conseguiram nos entregar até que foi bastante, tá? Porque existe aqui todo um caminho feito pelo personagem que culmina numa virada de fase também, em que poderia ser o final da história, de qualquer forma, tá? Então não soa tão incompleto. A única coisa é que a gente não vai ter a ligação entre o final do último capítulo com aquilo que a gente viu no primeiro,
que é ele já integrado ali trabalhando no circo. E pelas ilustrações, né, fica claro que nós temos aqui algo que é brilhante mesmo. Parece um preto e branco, não, mas tem assim alguns tons aqui que são muito... São lindíssimos, tá? Não tem outra palavra para descrever. Como o último trabalho de um cara que sabe que já estava doente, sabe, lutou para chegar pelo menos até aqui, infelizmente não deu para ir mais longe, mas gente, o que ele entregou aqui é realmente de provocar lágrimas nos olhos, né? Para quem gosta de terror, para quem gosta de ilustração, sabe, para quem aprecia esse jogo de chiaro escuro, o Bernie Wrightson foi um cara assim espetacular. Toda essa profusão de detalhes aqui, essa perfeição em tudo aquilo que a gente vê nas páginas é realmente nada menos que fantástico. Então vale muito a pena você correr atrás dessa edição, mesmo que seja uma história inacabada. E além do conto, né, que já é o conto lá do Carniçal, que já é um negócio bacana, aqui a gente também tem no final, aqui a explicação, né, da editora porque eles resolveram publicar mesmo inacabado. Aqui uma conversa entre Steve Niles e o Bernie Wrightson, também muito divertida, muito bacana, para sacar essas referências aí, como eles viam o monstro. E a galeria no final também é muito bacana, por si só já valeria o valor que você vai pagar numa edição como essa. E bem impresso, tal, tem assim um trabalho no geral muito legal, mas a gente precisa também comentar o que tem de ruim, tá? A edição ela tem, infelizmente, também não é algo que vai fazer com que você desista de procurar essa edição, claro, mas a gente precisa comentar sempre. Por quê? Tem erros de revisão por toda a edição, tá? No conto lá do Carniçal. A gente tem aqui na contracapa também o nome de um personagem escrito de forma diferente do que você vê aqui dentro. E a gente tem também algo que é bastante problemático quando a gente vê esse quadrinho aqui, quando diz que Michael Curtiz atirou em Bogart e Bergman em Casablanca. Atirou, sabe? Foi traduzido atirou, sendo que o texto original ele está referenciando a filmagem de Casablanca, né? Então isso passou pelo tradutor, né? O tradutor errou, obviamente, passou pela revisão e passou pelo editor, tá? Então isso eu acho algo realmente chato mesmo. Foi muito, muito pior do que os erros de revisão que a gente vai encontrar aqui e ali na edição, tal. Então isso precisa ficar registrado de uma forma ou de outra, tá? Sei lá, se você viu Casablanca alguma vez na sua vida ou sabe do que se trata, sabe, já bate o olho, já soa um absurdo isso que a gente lê nesse quadrinho. Mas de qualquer forma, né, apesar desses defeitos, apesar dos pesares, fãs de Bernie Wrightson, fãs de quadrinho de terror, podem correr atrás desta edição que não vão se arrepender de forma alguma. Tá tudo compensado pela maestria aqui do ilustrador, também pelo roteiro do Steve Niles, eu diria, em uma escala menor, mas ainda assim muito importante no conjunto da obra, tá? Não dá para depreciar a importância dele aqui. Então, é isso. Monstros Noturnos da Mitos, procurem aí no mercado de usados. No momento em que eu gravo esse vídeo, tem um vendedor na Amazon com uma ou mais edições aqui, então vou deixar o link caso você queira correr atrás, mas acredito que em outros sebos virtuais aí você encontre também e vale muito a pena. Se você já leu, se gosta do trabalho, se gosta de Frankenstein de alguma forma, comenta aí por gentileza, adoraríamos saber a sua opinião. E
Fora isso, os mesmos recadinhos do começo. Se você ainda não deu like, por favor, não vá embora sem fazê-lo. Também se inscreve no canal, ativa o sininho, clica aí no botão de hypar para ajudar o canal também. Formiga Elétrica tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, está aparecendo aí na tela, dá uma olhada lá se você quer ajudar ainda mais nosso projeto. Se você não conhece nosso podcast no Spotify, vai ao ar às sextas-feiras, uma vez a cada 15 dias, então dá uma olhada lá que a gente fala não só de quadrinhos, falamos de um monte de outras coisas, cinema, literatura, séries e por aí vai. Beleza? Então é isso. Boa leitura.